Se todos os habitantes do planeta passassem a consumir como os norte-americanos, dizem os ambientalistas, nós precisaríamos de mais 2 planetas. Numa visão macro, esta é a realidade do consumismo mundial, que tem preocupado aqueles que se ocupam com o fim dos nossos recursos naturais. Aqui no Brasil, uma pesquisa feita em 2012 pelo Instituto Acatu de Consumo Consciente mostrou que 22% dos entrevistados já se preocupam com o que compram, analisam os rótulos, pensam 2 vezes antes de tirar o cartão ou dinheiro para fazer o pagamento. Seja como for, este é um assunto que faz parte cada vez mais das rodas de discussão. E não poderia faltar na série Empreendedorismo e Sustentabilidade do programa Entrevista, que hoje traz o superintendente de Economia e Inteligência de Negócios da FEComércio Rio, João Gomes. Ele vai nos ajudar a refletir sobre o tema. João, obrigada pela sua presença. Recentemente, o IPC Maps, que é um instituto que é especializado em pesquisa sobre consumo, lançou uma previsão sobre o consumo em 2014. O resultado mostra uma significativa expansão na potencialidade de consumo dos brasileiros. Você, como representante do comércio, fica feliz com essa notícia ou há algumas reflexões que possam ser feitas? Olha, a tendência do consumo no país, ela já é crescente faz alguns anos. E alguns falam que já esbarrou no teto de endividamento, de consumo, que a população brasileira não teria mais como consumir bens duráveis, mas o que a gente enxerga é que não é muito por aí não. O nível de crédito avançou muito, é fato, mas comparado a outros países do mundo que têm um percentual do crédito sobre o PIB muito mais elevado do que o nosso, ainda existe um potencial de crescimento bastante significativo. E aí a gente pode falar não só de bens duráveis, mas como também de outros bens, né? Que são semiduráveis, aí falando de roupa, sapato, não só daqueles como eletrodomésticos, representantes da linha branca, marrom e etc. A gente, óbvio, está vivendo um momento de desaceleração, os juros aumentaram de uma maneira significativa nos últimos meses, algumas políticas de incentivo já tiveram seu efeito, então a gente passa né, naturalmente por ciclos econômicos, é um momento atualmente de desaceleração, mas daqui para frente, passando essa turbulência, a tendência é que você volte àqueles níveis de crescimento que você tinha anteriormente. Uma pesquisa feita pela própria FEComércio sobre o consumo consciente mostra que há uma onda, ou seja, quer dizer, cada vez mais pessoas preocupadas justamente com o tema. 17,4% de 1.000 pessoas entrevistadas se dispunham a reduzir o uso do carro em 2007 e esse percentual aumentou para 22,4% em 2013. A minha pergunta é a seguinte: como é que as montadoras lidam com esse desejo de reduzir o uso do carro? Acho que, assim, houve um aumento, é claro. Agora, é bom que se diga que isso ainda é muito próximo de 1/5. Então, assim, o impacto disso, comparado às políticas de incentivos que houve recentemente para facilitação da compra de automóveis, por exemplo, foi quase que imperceptível. Então, assim, mas a compra do carro, né, como você colocou, não vejo tendo como uma das variáveis para a sua efetivação essa questão da não utilização ou utilização como carona, como impacto ambiental. Isso vai do dia a dia, da administração do dia a dia da pessoa que já comprou o carro, de querer deixar ele na garagem, pegar uma carona ou ter vizinhos que trabalham por perto de onde ele também trabalha. Então, ter uma consciência, passa muito mais por uma consciência ambiental que elevou, mas ainda é muito pequena, do que efetivamente uma decisão de compra ou não de um bem. Mais de 70% dos entrevistados dessa mesma pesquisa que a FEComércio fez disseram que não lavam mais calçada com jatos d'água. Você realmente acha que esse tipo de atitude pode salvar o planeta? Não é esse tipo de atitude, são vários tipos, né, de atitudes, são várias atitudes, porque junto com essa,
né, de lavar a calçada, de lavar carro, de varrer a calçada utilizando água, etc., escovar o dente e fechar a torneira, lavar a louça e fechar a torneira, escolher produtos que não têm impacto significativo no meio ambiente, dar a carona. Então, é um conjunto de ações, né, que se não vão salvar o planeta, mas podem, num prazo razoável, não sou especialista, mas inverter uma tendência, ou então amenizar, ou então estabilizar uma tendência que está sendo colocada aí como prejudicial para o nosso meio ambiente. A FEComércio, quando faz essa pesquisa, quando se ocupa com essa pesquisa, ela está dando uma mensagem de que também se preocupa com essa questão dos recursos naturais, é isso? Sem dúvida, é entender e ver e prestar essa informação através de dados para que possa alertar qual o tipo de tendência que está acontecendo hoje. Entendeu? A gente vê essas informações por faixa etária, por exemplo. Então, assim, teve uma razoável alteração para o lado positivo, né? Mas na questão dos jovens ainda está muito incipiente. Então, assim, onde não está ali onde o jovem não enxerga ali no dia a dia dele, né, com impacto para ele não tem algum tipo de ação nesse sentido. Por exemplo, varrer a calçada, lavar a calçada, não está no dia a dia dele, entendeu? A questão da escovação do dente, desligar a torneira, assim, fica muito mais mecânico do que outra coisa, que a gente pega jovens a partir de 16 anos, né? Hoje eu vejo muito mais nas escolas, né, os pequenininhos tendo esse tipo de preocupação. O meu filho, por exemplo, tem 4 anos e já vê, já identifica, já fala a importância da água, de desligar a torneira para escovar o dente. Então, ele já chama esse tipo de atenção. Então, acho que é muito mais uma evolução no tempo cognitiva, né, do que efetivamente um impacto de curto prazo. Então, assim, a pesquisa é colocada, os dados são colocados para que haja essa discussão, haja essa interpretação e auxílio aos órgãos competentes, às instituições públicas e privadas que possam olhar essa divulgação e essas informações. Entendi. Mas, assim, os associados da federação se interessam por essa notícia, por essa pesquisa? O consumo sustentável quanto mais você mantiver um consumo sem solavancos, né, de uma maneira crescente e sustentável, é melhor para o setor, com certeza. Entendi. Um dos grandes problemas, né, do consumismo exacerbado é o crédito e o endividamento exacerbado. Mas tem já uma série de programas que educam os brasileiros a usarem o crédito de maneira consciente. Você pode me explicar melhor como é que isso funciona? A gente teve pesquisas recentes que mostravam a utilização, por exemplo, do 13º, da primeira parcela do 13º salário, da segunda parcela do 13º salário. Então, isso ao longo do tempo, né, mostrou que o consumidor, ele tem a preocupação com a dívida, ele quer voltar ao consumo e com o nome dele limpo. Então, assim, na maioria dos casos, na maioria das informações que a gente colheu, e aí de uma maneira nos últimos anos bastante sustentável, né, robusta, os consumidores buscaram, né, sempre a utilização da primeira parcela para regularizar a sua situação financeira, para com a segunda parcela poder voltar para o consumo. Então, assim, mostra um amadurecimento e mostra que ele mesmo já ao longo do tempo, né, tendo tantas dificuldades no passado, né, com esse período de estabilização, ele mesmo já fez uma educação financeira e buscando o consumo sem grandes pressões, assim, vamos dizer, internas por conta do consumo pelo consumo. Tanto é que o nível de inadimplência, que em 2009, logo depois da crise de 2008, que tinha subido bastante, estava com uma perspectiva
bastante desfavorável, desacelerou e hoje está em níveis bastante controlados, tem se mantido assim nos últimos meses. A pesquisa do IPC-MEPS, sobre a qual eu me referi há pouco, mostra que os brasileiros vão consumir só 3,5% com recreação e viagens, que são itens considerados culturais, né, João? Você acha que isso pode ser revertido? Como? Já houve, de novo, pesquisas internas da gente especificamente para o Estado, que uma pergunta específica sobre orçamento. Depois de todas as suas contas pagas, o que você vai fazer com a sobra? Em alguns momentos, né, o lazer, ele teve uma aparição maior, né? Então, assim, quando você tem a sua subsistência suprida, né? Quando você tem o seu consumo ali, porque tem um consumo, ainda tem, mas tinha muito um consumo represado ainda maior, né? Então, quando você começa a estabilizar nesse tipo de necessidades, né? O indivíduo começa a olhar para outras perspectivas, né? Inclusive o lazer. E a gente tem uma pesquisa aí nacional sobre cultura, né, que mostrou uma busca maior, né, principalmente por livros, né. Então, assim, ainda é muito pequeno, ainda é muito pouco, né, mas alguns pontos assim, né, de luz, né, você consegue identificar quando você está no momento de maior estabilidade, né, no momento de uma melhora econômica. Então, existe vamos dizer assim, uma sementinha cultural na população e que quando você, se Deus quiser concretizar, né, esse movimento favorável para o país, né, ela tende a aflorar. E as pessoas comecem a pensar em outros tipos de consumo, né? Ok, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Ficamos por aqui. Até a próxima.